Boa noite, comunidade Meuc de Pomerode. Muito bem-vindos a essa noite de culto. Mais um culto online. Eu sei que tem muita gente que já está assim bastante esgotada, né? Com cultos online, mas hoje é tudo online. Então, as reuniões são online, as aulas são online e a gente precisa respeitar assim para evitar a disseminação da pandemia. Então continuamos assim por enquanto. Eu queria dizer para vocês que essa semana foi um momento muito importante, um dia muito importante para o calendário da Igreja Cristã. Quinta-feira foi dia de ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa data hoje assim passa quase despercebida, ninguém lembra muito, mas antigamente, alguns anos atrás, era até feriado esse dia de ascensão. E hoje ele assim passa quase apagado. Mas isso não tira a importância dele, ele continua sendo importante. A ascensão aconteceu 40 dias após a ressurreição. Então Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa e 40 dias após ele ascendeu aos céus, ele subiu ao céu. E durante esses 40 dias ele esteve com os seus discípulos, instruindo eles, ensinando eles, porque eles teriam que continuar a igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Então, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15 que mais do que 500 pessoas viram Jesus ressurreto nesse período. E dessas pessoas, Paulo diz, muitas ainda estão vivas, muitos estavam vivas ainda enquanto Paulo também estava e poderiam ser consultadas. Então isso é mais uma prova infalível da ressurreição de Jesus Cristo. Mas aconteceu, isso diz em Atos 1, versículo 9, que de repente, nas palavras finais de Jesus, ele foi levado às alturas, ele começou a levitar, começou a subir, e os discípulos ficaram olhando para Jesus subindo aos céus, e ele foi envolvido por uma nuvem e desapareceu. E aí tinha dois anjos ao lado dessa nuvem que disseram: homens da Galileia, o que vocês estão olhando? Do jeito que ele está subindo, que ele está indo, um dia ele voltará. Assim como ele está agora indo para o céu, um dia ele vai voltar. Então o dia de ascensão, ele é também um dia de esperança, a esperança de que Jesus vai voltar. E nós esperamos por essa volta. A Igreja de Jesus por toda a terra espera o dia da volta de Jesus. Em Mateus 28, nós temos, bem no final, os dois últimos versículos, onde Jesus diz: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando para elas todo o Evangelho. Então, essa parte é a missão, que também está, então, nesse momento de ascensão. A missão que Jesus deixou para todos nós. Não só para padres, pastores, missionários, presbíteros, é a missão de todos nós de ir fazer discípulos. E outra, no último versículo de Mateus, do Evangelho de Mateus, onde está a promessa: e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então é a promessa de que Jesus vai estar conosco em todos os momentos, nos momentos bons, nos momentos ruins, nos momentos difíceis, nos momentos tristes, nos momentos de luto, nos momentos de pandemia. Então, esse dia de ascensão, ele é também o dia em que Jesus transmite a esperança de que ele vai voltar, ele nos dá uma missão de ser discípulo e de fazer discípulos, ele nos dá a promessa de que ele sempre estará conosco. Eu convido todos para um momento de oração, para iniciarmos então este culto. Senhor Jesus, Deus, Criador de todo o universo, nós te somos muito gratos também por esse momento de culto online, de culto virtual, por essa possibilidade, porque a tecnologia nos permite isso, e pedimos que tu tenhas piedade de nós, que tu tenhas piedade e misericórdia de toda a humanidade que sofre nesse momento, em todo o planeta. Essa semana nós comemoramos então o dia de ascensão, o dia em que tu voltaste aos céus
mas permaneces conosco até a consumação dos séculos. Obrigado porque tu enviaste o teu Santo Espírito, que tem a missão de levar a tua mensagem por este mundo com a ajuda de todos nós. E fazer com que possamos colocar-nos a essa disposição de levar a tua mensagem a toda a humanidade, buscando fazer discípulos em todas as nações até os confins da terra. Guarda-nos, acompanha-nos nessa noite no culto e nessa semana que aqui então está iniciando. Em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Nosso primeiro hino hoje é em língua alemã. Nós vamos cantar um hino em língua alemã, até para homenagear toda a comunidade alemã que faz parte da MEUC aqui de Pomerode e que também está há algum tempo sem Bibelstunde, sem Monatsstunde e também a Freizeit que iria acontecer no final de semana passado. No final de semana passado não pôde acontecer por causa dessa pandemia. Então esse hino ele é conhecido porque é cantado pelo coral da Crista. Então todos que cantam no coral conhecem. E também muitos já escutaram este hino. Herr, ich komme zu dir und ich stehe vor dir so wie ich bin. Então, Senhor, eu venho diante de ti, eu estou aqui diante de ti assim como eu sou. Tudo que me move, eu trago diante de ti. Senhor, eu venho diante de ti e derramo meu coração. Tudo aquilo que me afasta de ti, tira. Então esse é o hino. Herr, ich komme zu dir und ich stehe vor dir so wie ich bin. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Herr, ich komme zu dir und ich schütte mein Herz bei dir aus. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume auf. Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, du wirst sorgen für mich. Voll Vertrauen will ich auf dich schauen, Herr, ich baue auf dich. Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Lege ein neues Lied in meinen Mund. Fühle mich neu mit deinem Geist, denn du bewirkst dein Lob in mir. Herr, ich komme zu dir und ich stehe vor dir so wie ich bin. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Herr, ich komme zu dir und ich schütte mein Herz bei dir aus. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume auf. Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, du wirst sorgen für mich. Voll Vertrauen will ich auf dich schauen, Herr, ich baue auf dich. Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Lege ein neues Lied in meinen Mund. Fühle mich neu mit deinem Geist, denn du bewirkst dein Lob in mir. Nosso segundo hino desta noite é número 329 do nosso inário, Tendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras.
outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, hoje nos fala em Jesus, que é o herdeiro de todas as coisas, Criador de tudo que há, glória de Deus, luz nas alturas, tudo sustenta em Jesus. Dai glória a Cristo que limpa os pecados, dai glória a Cristo que reina com Deus, dai glória a Cristo que limpa os pecados, dai glória a Cristo que reina com Deus. Tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, hoje nos fala em Jesus, que é o herdeiro de todas as coisas, Criador de tudo que há, glória de Deus, luz nas alturas, tudo sustenta em Jesus. Dai glória a Cristo que limpa os pecados, dai glória a Cristo que reina com Deus, dai glória a Cristo que limpa os pecados, dai glória a Cristo que reina com Deus, que reina com Deus. Uma boa noite para você que nos acompanha nesse nosso culto virtual, o nosso encontro com Deus. Eu quero que você preste atenção na seguinte frase: com dificuldade de saber ou entender o que Deus espera de nós, nós tendemos a não fazer aquilo que está ao nosso alcance. Preste atenção na letra dessa canção e depois nós continuamos um pouquinho. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver. O tema do culto desta noite é fazer o que se pode fazer. Tem uma história muito interessante no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Essa história aconteceu assim às vésperas do sacrifício do Senhor Jesus, e ali nos é relatado de uma mulher que veio e derramou nos pés de Jesus um bálsamo muito precioso com um frasco, ou ela teve que romper o frasco igualmente caríssimo, e derramou todo esse conteúdo, esse perfume nos pés de Jesus. Isso daria hoje, calculando, talvez em torno de 50 mil reais. É um valorzinho razoável. E aí Jesus diz, em cima dessa história, desse fato do que essa mulher fez, Jesus diz assim: ela fez o que pôde. E Jesus já estava pensando
na sua morte, no seu embalsamamento que viria logo depois. Ela fez o que pôde. E por isso o tema do nosso encontro com Deus aqui é fazer o que se pode fazer. Eu quero, para repartirmos essa mensagem, eu quero ler de 2 Reis, no capítulo 5, uma história igualmente interessante de uma menina anônima, que tem uma história dramática e ela nos serve de um grande exemplo enquanto cristãos para nós fazermos aquilo que está ao nosso alcance. 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 1. Eu quero lembrar de novo a frase com a qual eu comecei bem ali, quando nós abrimos a mensagem, com dificuldade de saber ou de entender o que Deus espera da gente, nós tendemos a não fazer aquilo que é o básico, aquilo que estaria ou está ao nosso alcance. A história de 2 Reis 5 diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, essa menina disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria então respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá, lave-se 7 vezes no rio Jordão, e sua pele será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me e invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Bom, a história continua ainda, mas aquilo que eu quero explorar um pouco hoje à noite, isso já nos é o bastante. Eu retomo mais uma vez aquela frase porque eu penso que ela na minha construção aqui, ela é muito importante. Com dificuldade que nós temos de entender muitas vezes aquilo que Deus espera, aquilo que Deus quer da gente, a gente tem a tendência de não fazer aquilo que está ao nosso alcance, às vezes coisas muito simples, coisas, digamos assim, fáceis de se fazer. É muito comum que nós cristãos coloquemos uma espécie de fardo pesado sobre nós mesmos, pensando que a gente precisaria fazer uma coisa grandiosa, meio que assim fazer um milagre para Deus.
E com isso a gente não percebe que tem coisas bem à mão, tem coisas muito simples que a gente pode fazer, mas tão focado que a gente está, ou até às vezes meio perturbado em querer fazer uma coisa grande, a gente não percebe uma coisa pequena que estaria ou está ao nosso alcance. A história que nós lemos aí de 2 Reis capítulo 5, essa acontece assim, digamos, por volta de uns 840 anos, pouquinho menos, antes de Jesus Cristo. O rei em Israel, que a gente leu ali, não apareceu o nome dele, era o rei Jorão. E o palco desse acontecimento é no país da Síria. A Síria fazia limite, fazia divisa ao norte com a terra de Israel. E aqui o texto que nós lemos, ele fala que uma menina foi raptada durante uma incursão militar dos sírios para dentro de Israel. Essa incursão militar, ela não tem clareza em termos de quando aconteceu ou qual foi essa incursão, qual foi essa ação militar dos sírios lá em Israel, ou contra Israel, ou para dentro de Israel. Tem uma possibilidade de que poderia ser em 1 Reis 22, ou aquilo que 1 Reis 22 relata. Ali teve um conflito, e desse conflito morreu o avô desse rei Jorão, o rei Acabe. Essa história nos é contada em 1 Reis 22. Mas não se tem certeza se foi esse o conflito que resultou no sequestro, no rapto dessa menina. Ou uma segunda possibilidade de interpretação ou de entendimento dessa história poderia ser que houve uma pequena incursão militar, não uma guerra generalizada entre os dois países, mas uma pequena rusga, uma pequena rixa a nível de limite dos dois países, onde então, tipo assim, uma patrulha síria invade Israel, faz o seu desserviço, cumprem a sua missão e trazem então essa menina como menina sequestrada, raptada. Mas essa eu penso que não é a questão principal, sabermos qual foi o episódio, o momento em que essa menina acabou sofrendo esse prejuízo. Eu me propus hoje à noite exatamente a olhar para a história da menina em si. Por isso, eu quero deixar de lado essas outras considerações, elas poderiam até ser exploradas num outro momento. Mas, nesse momento, eu quero agora focar a nossa atenção naquilo que naquilo que fez, naquilo que poderia ter feito esta menina anônima. Não sabemos nem nome, nem a idade, não sabemos nada da família dela, pais, irmãos, enfim, né? Algumas coisas que eu coloco agora, nós temos no texto, e algumas outras é dedução lógica, né? Que não precisa estar escrito, mas é óbvio que isto aconteceu. A primeira coisa que eu lembro, essa menina foi pivô de um grande milagre para com a vida desse homem muito importante que era o Naamã. Diz ali no verso 1 que ele era muito respeitado pelo rei sírio. Uma segunda coisa, o Naamã era um pagão, ele não era alguém que conhecia o Deus de Israel, o Deus vivo, o Deus da Bíblia. E ele era um militar, ele era um homem tarimbado para fazer coisas duras, cruéis, violentas, afinal de contas, era comandante do exército. Uma outra questão, a menina é totalmente vítima, uma pela idade, é uma menina ainda, e outra por ser mulher, né? Ela simplesmente paga um preço que não tinha nada a ver com ela. Afinal de contas, meninas não iam à guerra e tal. Uma outra questão que a gente tem que simplesmente deduzir, ela foi arrancada de sua família,
ela perde completamente os vínculos familiares e ninguém pergunta nada para ela, ou seja, o prejuízo para a menina é algo de grande monta para ela, ou seja, a grande prejudicada foi essa moça aí. De filha de uma casa, de um lar, ela é transformada em escrava em uma outra casa. E olha justamente aonde? Na casa do comandante militar. Bom, essa menina certamente teve que se virar nos 30, como a gente diz, para aprender os costumes, aprender um outro idioma. Ela teve que abandonar, de uma certa forma, a sua religiosidade. Ela não tinha mais o ambiente, enquanto menina escrava, de fazer o que ela bem entendia em termos religiosos, por assim dizer também. Enfim, ela vivia numa nação pagã, com cultura estranha, língua estranha. Ela vivia a crise do abandono. E era uma adolescente. Menina, adolescente, é por aí que a gente deduz as coisas. Nada fácil. Da perspectiva humana, do ponto de vista nosso, humano, eu penso assim, e eu imagino que você vai concordar comigo, de que a menina deveria ter tomado outras atitudes diferentes daquela que nós lemos no texto. Por exemplo, a menina ela teria todos os motivos imagináveis para ficar quieta no seu canto. Até porque ela era uma menina, até porque ela era uma escrava, até porque ela, enquanto menina, ela não tinha uma mente articulada e preparada para explicar algumas coisas sobre a vida dela, ou a família dela, ou a fé dela no Deus deles enquanto povo de Deus, no Deus do Antigo Testamento, no Deus da história, enfim. Portanto, pensar em falar talvez seria uma espécie de perda de tempo para ela, porque o que é que vai querer uma escrava falar alguma coisa justamente na casa do comandante militar? Ela não estava em qualquer casa. Então, qualquer coisa que ela falasse, ela poderia, de princípio, pensar: eu estaria jogando conversa fora, estaria perdendo saliva, eu estaria perdendo meu tempo, então eu vou ficar quieta. E mais ainda, o silêncio dela, porque ela fala do profeta, e o profeta poderia curar o seu senhor, o seu patrão, por assim dizer. O silêncio dela poderia ser uma espécie de, digamos assim, arma de vingança. Porque se ela nada falasse, o homem não seria curado. Então, com o silêncio, ela poderia ver o seu senhor, o Naamã, apodrecer aos poucos, cada dia um pouco mais, assim, uma espécie assim de conta-gotas. E ela poderia assim degustar a vingança dela, o revanchismo dela contra essa gente que arrancou ela da sua família, das suas tradições, da sua cultura, da sua fé, da sua religião, e ela poderia então ver aquele homem apodrecer vivo por conta da lepra. Esta seria, digamos assim, a visão meramente humana de alguém que poderia dar o troco. Mas não é o que ela fez. Nós lemos a história há pouco. Ela toma uma atitude que nos serve de grande, de impactante exemplo para nós adultos, para nós de qualquer idade, sobretudo para nós cristãos. E o que muito me chama a atenção, ela não faz um grande discurso. Ela apenas usa poucas palavras e usa as palavras corretas, e no momento adequado, eu penso até no tom de voz, na ênfase que ela deu nas poucas palavras que ela, me parece assim, escolheu a dedo. Ela simplesmente disse, e aliás até ela falou para a senhora dela, né? Se o meu senhor estivesse lá na Samaria, na capital do país de onde vocês me roubaram, por assim dizer, se o meu senhor estivesse na Samaria, ele iria conhecer o profeta que atua por lá
e a lepra dele seria coisa do passado. Simplesmente isso ela falou. Ou seja, ela desperta no apetite da sua senhora, ela coloca um desejo de vida, aliás, o desejo de vida, de restauração, de que a vida do casal voltasse ao normal, porque o leproso era assim que ele era separado, ele era segregado da sociedade, da família, enfim. Então, aquela mulher certamente está angustiada para ter uma vida normal de novo, mas no horizonte deles a cura não existia mesmo. E a menina, ela entra exatamente nessa brecha, nesse momento, e ela diz: se o meu Senhor estivesse na Samaria, ali teria perspectiva, ali tem esperança para ele. Isto foi uma espécie de rastrilho de pólvora, isto foi assim uma explosão de expectativa, de esperança. Eu imagino que os olhos daquela mulher brilharam ao perceber que existe então uma saída. Alguém está dizendo aquilo que mais queremos, aquilo que mais precisamos, aquilo que é exatamente a nossa dor, a nossa miséria, a nossa derrota, a nossa vergonha. Pensa, um comandante militar, alguém do pedigree desse homem, alguém da envergadura político, militar, social de Naamã, sendo consumido pela lepra. E aí vem alguém e diz: olha, tem luz no fim do túnel. Em Israel, na Samaria, está Eliseu, o profeta de Deus. E para ele, para Deus, não há nenhum impossível. Com dificuldade de entender as coisas simples que Deus espera de nós, a gente às vezes quer fazer coisas grandes para Deus e não vê as coisas simples. Da menina não se esperou um milagre, não se esperou que ela desse o endereço, que ela desse todo um depoimento teológico de como Deus criou o universo, de como é que é a fé articulada, de como é que é o ritual de culto dos judeus. A menina não precisou falar essas coisas. E possivelmente essas coisas todas estariam além da sua capacidade de articulação e de entendimento. Afinal de contas, era uma menina. Mas o que a menina pode dizer? Ela sabe que existe um Deus para quem a própria Bíblia diz que não há impossíveis. Isso ela podia fazer. Isso ela percebeu que ela podia fazer. E foi isso que ela fez. Fazer o que se pode fazer. Muitos crentes, muitos de nós, têm uma dificuldade gigante de fazer essa coisa simples, de dizer: em Jesus tem esperança. Jesus trabalhou na minha vida. Eu vivia um padrão de vida assim, mas quando eu conheci Jesus, a minha vida mudou. Eu tinha problemas com essa e essa área da minha vida, e quando eu entreguei tudo isso para Jesus e me envolvi com a palavra dele, confessei o meu pecado, recebi o perdão e eu tenho outra perspectiva. Essas coisas qualquer um de nós pode dizer. Eu tenho a liberdade que eu não tinha antes. Eu tenho percepções que eu não tinha antes. Deus me abriu os olhos para aquilo que é bom e me abre os olhos também para aquilo que não presta. E eu posso então virar as costas para aquilo que não presta e caminhar na direção do que agrada ao Senhor. Isso é simples, isso nós podemos fazer, isso nós podemos testemunhar para as outras pessoas. Nós não precisamos fazer uma explicação sobre as questões mais elaboradas da teologia cristã de todos os tempos. Isso não se espera dos cristãos, a grosso modo não, mas as coisas simples, elementares, básicas, pequenas, dizendo o que Jesus significa na minha vida. Isso ele fez por mim. Lá na cruz ele morreu pelo meu pecado, portanto, eu tenho vida nova, eu tenho perdão, eu tenho esperança. Como é que é isso na sua vida? Onde você enrosca? Onde é o teu ponto fraco nessa questão? Talvez seja a vergonha. Talvez você diga assim: mas eu não sei o que dizer. Eu volto para essa nossa frase de antes.
eu penso mesmo que a gente está preocupado demais em querer explicar algumas coisas que talvez nós não temos condições de explicar. Talvez até já podíamos ter essa condição, mas por alguma questão, acomodação ou preguiça, enfim, nós não temos. Talvez já devíamos ter crescido mais na vida de fé e termos condições. Mas esperar até que se tenha? Bom, a menina era apenas uma menina e ela falou aquilo que ela podia fazer. Ela fez aquilo que ela pôde fazer. Tem um profeta em Israel. Nós temos amigos que estão no desespero. Nós temos amigos que têm necessidades que não são necessidades físicas. Bom, também tem. Mas nós temos pessoas tristes, abatidas, que lidam com culpa. Talvez a gente não tenha um grande arrazoado, mas nós podemos dizer para a pessoa: Jesus resolve o problema da tua culpa. De repente tem pecado não confessado. Ou nós podemos, se não conseguimos ajudar, podemos levar a pessoa até alguém que é mais maduro na fé. Mas o fato de que a gente não consegue articular algo mais elaborado, isso não me dá o direito de eu simplesmente calar, de eu simplesmente fazer nada, cruzar os braços e dizer: mas eu não tenho condições de fazer. Se fosse por condições, a menina, eu diria assim, ela perde muito para a gente, olhando da perspectiva humana. Por quê? Porque ela teria razão de ficar quieta, emburrada, revanchista, mas ela não faz isso. Ela era uma escrava e ela podia pensar em dar o troco e deixar o Naamã apodrecer vivo, mas ela não faz isso. O que ela faz? Ela desperta um apetite por vida na boca daquela família, no coração, nos olhos daquela família, e eles querem aquilo que ela tem para dizer. Eu já disse antes, podia parecer que essa menina as palavras dela cairiam no vácuo, cairiam no vento, mas ela não está preocupada com isso. Aquilo que ela pode fazer, ela faz. Um outro detalhe ainda, só para a gente entender a simplicidade de uma menina, às vezes das crianças também, e a complexidade de nós adultos. Olha o que o Naamã pensou, verso 11, por isso eu li até ali. A história da menina, ela já ficou para trás, são apenas 2 versos, mas olha o que o Naamã pensou. Como o Naamã, esse grande homem, esse homem importante, como ele imaginou a situação de ele receber a cura. Verso 9, 10 e 11. Então Naamã, eu leio de novo, então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu era o profeta. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá lavar-se 7 vezes. Imagina assim, dar 7 mergulhos lá no Rio Jordão. Mas Naamã ficou indignado. Pensa, o Eliseu nem saiu para receber o carinha aí. O Eliseu ficou lá no cantinho onde ele estava. Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber. Ou seja, o Naamã pensou que estaria ali uma fanfarra, tapete vermelho, trombetas, ele pensou que teria um ritual de recepção. Afinal de contas, possivelmente quando ele voltava das guerras, possivelmente quando tinha alguma cerimônia lá na Síria, o Naamã era um homem celebrado. Mas aqui alguém manda um recado para ele. O Eliseu não se digna a sair da sua cadeira e ir encontrá-lo. Então aí entra a complexidade do nosso amigo Naamã, muito diferente da simplicidade da menina. Ele diz: estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor. Ele está imaginando um ritual todo. Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Ele está pensando num ritual elaborado, está pensando numa espécie de imposição de mãos, é assim que a gente trata dessa questão aqui a nível de igreja.
Ele está pensando em tudo isso. E o pensamento dele não está errado. Mas aqui entra também o componente da complexidade, sim, já mencionei, mas também do orgulho. Ele pensou em ser celebrado, em ser bajulado a bem da verdade. A menina, ela foi simples. Lá em Israel tem esperança. O Deus no qual eu creio, ele muda a situação, inclusive, de um leproso. Meu amigo, minha amiga, o Deus da Bíblia, ele apenas quer ser testemunhado adiante. Apenas isso. Às vezes nós deixamos de fazer as coisas simples e com isso, pensando em fazer as coisas complexas e tal, não, aquelas complexas não dá conta. A nossa tarefa é fazer as coisas simples. Pensei em uma outra coisa, naquele menino que tinha 5 pães e 2 peixes. E quando ele entrega aquele lanchinho dele nas mãos de Jesus, Jesus transforma aquilo em comida para 5.000 pessoas. O que Jesus quer da gente é o básico, o simples, aquilo que eu posso fazer. Ele não espera que eu vá para a Austrália, que eu vá para a África. Bom, talvez sim, mas a rigor, a princípio, não. Mas ele espera que eu atravesse a porta da minha casa, o corredor da minha casa, que eu atravesse a rua, talvez, e vá olhar para o meu vizinho, para alguém que está passando por uma situação semelhante a de Naamã, não com lepra talvez, mas onde a pessoa perdeu a esperança. Isso você pode fazer. Você pode ir lá orar com a pessoa. Você pode ir lá entregar um folheto para essa pessoa. Você pode ir lá e despertar curiosidade e interesse, despertar nela que o Deus cristão, o Deus da Bíblia, para ele não tem impossíveis. Eu quero desafiar você a fazeres um exame. Por que você tem dificuldade de falar de Jesus? Ou se você tem falado, ótimo, nota 10. Mas se você não tem feito, onde está o teu problema? É vergonha? É falta de articulação? Bom, eu vou dizer de novo, não pense num discurso grandemente elaborado. Pense no beabá, pense no feijão com arroz, pense no básico. Essa menina fez o que ela pode fazer, o que ela pôde fazer. Isso foi feito. E daquele pouquinho, Deus se encarregou de fazer um grande milagre na vida daquele homem. Quando a gente entrega as nossas potencialidades para o Senhor, o milagre ele dá um jeito de fazer. Por isso eu coloquei aquela música bem no começo ali. Se eu não for, quem irá? Meu amigo, o teu vizinho é teu problema. O meu vizinho é meu problema. Mas o seu vizinho é seu problema. E é para ele que você tem que, se ele não conhece Jesus, é para ele que você tem que, de alguma maneira, deixar um recado ali. Eu quero te dar algumas pequenas dicas e com isso nós terminamos. Não precisa pensar em 10 pessoas. Eu quero desafiar você a pensar numa pessoa. Talvez não é um vizinho, talvez é um colega de trabalho, talvez é alguém da tua família. Mas escolha uma pessoa, pense numa pessoa. E comece a orar por essa pessoa. Te envolva com essa pessoa, invista nessa pessoa. Convide essa pessoa para alguma coisa que você nunca fez com ela. Descubra dessa pessoa aquilo que ela gosta de fazer. E não desista de orar por ela. E ali tu vais percebendo oportunidades de falar do amor de Deus para ela. E eu tenho certeza, você não vai orar muitos dias, você não vai precisar investir muito tempo. E Deus vai te usar. E daquele pouquinho, daquela pouca coisa que você vai dizer, Deus vai operar o milagre, porque Ele é o Deus dos impossíveis. Ele cura da lepra, Ele perdoa pecado e Ele transforma pecador em seus filhos também. Que Deus te abençoe. Amém? No nosso último hino dessa noite, pelas dores desse mundo, a gente canta. Então, todas as dores que existem no mundo, e a gente clama ao Senhor, porque a criação inteira geme e espera em Deus pelas dores deste mundo.
Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor dessa gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor dessa gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Nós queremos ter um momento de oração, emendando na oração. Eu também quero depois dirigir uma palavra de bênção, e eu quero motivar você para ouvir de novo o final desse vídeo, desse encontro com Deus, aqui o final da mensagem que eu tentei passar para você, e leve isso a sério, meu amigo. Você vai perceber a alegria. Eu desconfio que a menina vibrou muito quando depois viu o seu Senhor voltar curado. Leia essa história adiante também em 2 Reis, capítulo 5. Imagina o que aconteceu naquela casa e a alegria de a menina ter participado daquilo. Se ela tivesse vivido o revanchismo, né? Mas ela teve a alegria de falar e Deus fez o milagre, e certamente Deus abençoou a vida dela com coisas muito boas que a gente não sabe, mas com certeza sim. Vamos orar. Pai do céu, muito obrigado por tua palavra, que ela nos abre essas perspectivas, que ela nos conta estas histórias, que ela nos deixa ver que o Senhor é o Deus dos impossíveis. Aquilo que gera desespero na gente, aquilo que é limite, aquilo que nos prostra, aquilo que nos deixa de mãos amarradas, aquilo que faz a gente dizer: perdi a esperança. Isso não é problema para o Senhor. A Bíblia diz, perguntando: pode haver algo demasiadamente difícil para o Senhor? E a gente sabe que não. Bondoso Deus, o Senhor também sabe das dificuldades de cada um de nós, seja a nível particular, talvez emocional, seja talvez profissão, trabalho,
Estamos inseridos num tempo de crise e dificuldades que têm a tendência de aumentar. Sejam outras complexidades que a vida nos apresenta. Enfim, Senhor, todos nós temos os nossos dissabores, os nossos limites e os dias nos quais a gente está abatido, talvez também sem perspectivas. Por isso, Pai do céu, ajude-nos a lembrar que Tu és o Deus dos impossíveis. Ajude-nos, Senhor, a confiar em Ti. Ajude-nos, Senhor, a saber que onde a gente está, Tu já estás ali nos esperando, já estás na frente da gente ali. E, Pai do céu, eu quero Te pedir por aquelas pessoas que foram de alguma maneira sensibilizadas pelo Teu Espírito hoje à noite. E que o Senhor coloque e firme isso no coração de cada uma delas, de atravessar portas, talvez atravessar a rua também, e dirigir-se na direção de outras pessoas. E de procurar um acesso ao coração dessas pessoas, para falar do Teu amor para elas, e que na vida delas também exista a esperança eterna, Senhor. Abençoe, capacite, alegre e dê perspectivas de horizontes nessa direção para cada um de nós. Inquieta-nos, Pai do céu, neste sentido. E eu peço ainda, Pai do céu, que a Tua presença, que a bênção que vem de Ti, que o guiar que vem somente de Ti, que a capacitação que somente o Senhor pode dar, porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas, que isso nos impulsione para a semana na qual estamos entrando. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.